Olá, fabulosos! Tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao canal Como Assim? Hoje estamos aqui com a fabulosa Poliana Piteri. Tudo bom, Poliana? Tudo bem, Rô, e você? Tudo ótimo. Poliana, que é atriz, diretora e fundadora da Companhia Naturalis, uma companhia de teatro maravilhosa, da qual eu já fiz curso lá, inclusive minha professora do meu último curso, antes de toda essa pandemia, né? Mas, Poli, vamos lá, conta para os fabulosos aqui como foi o processo, né, da Naturalis, como foi a ideia dessa companhia tão interessante. Rô, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar conversando com você nesses tempos tão diferentes, né? É, Então, esse mês especialmente, a gente faz 9 anos de grupo. Agora, em agosto, a companhia comemora 9 anos. E que a legal. gente surgiu. Eu dava aula numa escola profissionalizante, eu não era diretora profissional, eu dirigia peças dentro do curso de teatro. E quando a gente dá aula de teatro, tem uma certa, aula de qualquer coisa, né? Tem uma certa limitação de tempo, de espaço, de horários. E eu comecei a sentir uma vontade de expandir o que eu fazia enquanto diretora, expandir para além da sala de aula, né? Desses limites didáticos, pedagógicos. E um amigo meu, ator, ele por acaso, na mesma época, veio com um texto, falou, pô, é o primeiro texto que eu escrevo, a minha primeira dramaturgia, e eu queria que você dirigisse. Eu fiz para você dirigir. É o Rodrigo Giacomi. E esse texto chama O Pacto e foi o texto de estreia da Companhia Naturalis. Então, a partir desse convite dele, a gente reuniu pessoas para apresentar essa peça. E foi muito bacana. A gente fez uma primeira temporada em 2012. A gente começou os ensaios em 2011, que foi quando fundamos o grupo. Em 2012, a gente fez uma temporada na Praça Roosevelt, no Teatro Helene Guariba, que é até hoje um espaço muito querido, muito do nosso coração, que sempre nos acolheu. E fizemos mais 3 ou 4 temporadas dessa peça, participamos de festival, a gente fez E muita qual coisa era o bacana com tema essa do peça. pacto? Eu lembro de ver umas Então, fotos bem legais o sobre. Pacto é uma coisa que todo mundo que assistiu, quando fala qual peça da Naturalis você queria ver de novo, todo mundo fala o Pacto. E ela tem uma coisa que ela sempre acaba voltando, apesar de ser um elenco numeroso, o que fica um pouco mais difícil de trabalhar, daqui para frente mais ainda, né? Mas a história é família negra que é mais influenciada por pessoas brancas. Então, é uma mãe e a filha dela que mostra a vida delas em décadas diferentes. A história fica indo e voltando. E entram outras pessoas na vida dessas mulheres, como um homem branco para ser marido da filha, entra a amante do pai dessa menina. Então entram várias pessoas brancas que ficam circulando e causando vários problemas, vários danos para essa família. Que Tem legal, uma muito questão da legal. homossexualidade que é bem forte, que o filho dela, ele é gay e o pai não aceita, então tem essa questão muito forte no texto também. Então, trata muito disso, do Nossa, são racismo, da temas bem atuais, né, homossexualidade. Poli? São temas bem São, atuais, né? são Olha, tá aí, bem tá atuais, no bem momento de necessários. tá no momento de você reinventar e fazer de repente, uma apresentação pelo Zoom, ó. Fica uma ideia muito legal, hein? A nossa ideia é quando o grupo fizer 10 anos no ano que vem, a gente remontar, porque é a nossa peça de estreia, né? E é Ai, uma peça que a gente tem já teremos com um certeza a amor. possibilidade de apresentar em teatros, né? Daqui Amém, o já ano que estaremos vem, todos né? vacinados. Mas o pacto fala disso, e foi muito, muito bacana. A gente teve algumas questões bem complicadas de achar elenco negro, que é uma questão que a gente ainda hoje tem dificuldade quando a gente procura. É muito difícil achar atrizes e atores negros, e infelizmente a gente vê isso pela desigualdade social mesmo. A gente sabe que essa desigualdade social ela tem cor. Trabalhar com arte é uma coisa que demanda Coragem, né? coragem, porque tem uma certa instabilidade, né? E é uma das coisas que a gente tem lutado muito contra, é uma resistência escolher fazer teatro de grupo. Então, e isso acabou alimentando a gente para fazer questão que em todos os espetáculos tivessem pessoas negras, porque é um território que precisa ser ocupado, né? Assim como tantos outros. Que E foi legal. assim que surgiu. E assim que surgiu, que legal. E, bom, o período que eu estudei com vocês, a gente falou muito sobre Boal, né? Sobre o teatro do oprimido.
Eu queria que você Isso. falasse um pouco mais sobre isso para as pessoas, né? Sobre essa forma de ensinar, né? Sobre essa forma de apresentar a arte do Ah, outro, né? eu vou pegar o gancho, então, que eu falei do pacto, vou falar das outras peças que a gente fez para contar como que a gente conheceu o Boal e fizemos essa parceria. Depois que Perfeito. a gente apresentou o pacto, tem aquela coisa no teatro de grupo, teatro que fez pesquisa. A gente sentou, olhou uns para a cara dos outros, das outras, pensamos, e agora? O que nos incomoda? Sobre o que a gente quer falar, né? O que a gente quer expressar? E daí, dentro de exercícios teatrais, foram surgindo um tema em comum, e foi muito assim, dentro de exercícios, não foi uma coisa combinada, o tema do suicídio foi relevante no grupo, ele começou a saltar para a gente. Todo mundo tinha alguma história, ou de tentativa de suicídio, ou de alguém muito próximo que tivesse cometido. Então, esse assunto ficou reverberando muito no grupo. E daí a gente montou a peça Sui Caedere, que é suicídio em latim. E era uma peça que aproximava muito o público, não era só itinerante. Era uma peça que, por exemplo, a primeira cena acontecia, a segunda cena acontecia dentro de um metrô. E sabe, metrô apertado, 7 horas da manhã na Sé, era o público todo fazendo esse metrô apertado às 7 horas da manhã na Sé, e uma atriz contando, a personagem dela contando que ela viveu isso, e toda vez que a porta do metrô abria, ela pensava em se jogar e se matar. Então, Nossa, foi dentro disso que a gente foi trabalhando, e o público ficava nesse aglomerado, né? Então, essa foi uma peça muito bacana, porque já começava a revelar um pouco da vontade que a gente tinha de troca com o público. Um público que pudesse fazer parte do espetáculo, que tomasse decisões no meio do espetáculo, que não ficasse sentado esperando a próxima cena, mas que o público, de fato, decidisse como que a cena ia acontecer. Depois disso, a gente fez uma peça que se chama Sombra do Monarca, que foi nossa única comédia, que foi dirigida pelo Renato Rodrigues, eu atuei nela. A gente fez uma temporada, foi uma época bem bacana, foi bem diferente das coisas que a gente costuma fazer, e ela falava muito de desigualdade social, que foi o que nos chamou a atenção. A questão do rei e da rainha terem poder, então tinham várias metáforas dentro da peça sobre isso, do povo e da realeza. Durante este processo, a gente já estava, assim que terminou esse processo, a gente percebeu que o grupo só tinha mulheres, porque teatro tem isso, né? Os grupos, as pessoas entram, saem, vão fazer alguma coisa, outra, e naquele momento a gente viu que éramos apenas mulheres. E daí foram outros problemas cênicos que foram em cena, né? Que foram surgindo para a gente. Que a gente percebeu que a gente tinha problemas em comuns que eram muito pequenos de uma vista maior, mas que para a gente faziam muita diferença. Por exemplo, a gente ia descer do ônibus sozinha, numa noite escura. A gente, você tô assim com o cabelo solto, prendia o cabelo, tirava o brinco, fazia uma cara meio de mano, encarando as pessoas, andava com a chave na mão como se fosse uma arma. Então a gente percebeu que todo mundo fazia isso. Daí a gente começou a improvisar uma cena disso. Daí a gente começou a falar de relacionamento abusivo, e todo mundo tinha também alguma história que passou para contar. E dentro disso a gente foi conhecendo o feminismo, né? E aí a gente fez um experimento em 2015, não, 2014, a gente fez um experimento chamado A Mulheres, que era uma ideia de experimento mesmo, não era uma peça pronta, ensaiada, era uma coisa assim, vamos pegar essas ideias, isso tudo que tá mexendo com a gente, vamos colocar isso em cena. Fizemos isso, acho, com 5 ou 6 mulheres na época. Daí a gente viu que o negócio ficou muito bom. A gente queria se apropriar mais dos assuntos e começamos a nos aprofundar no feminismo. E aí a gente começou a estudar muito o feminismo em si, a história do feminismo, mulheres feministas, o feminismo de uma forma muito geral. Então a gente entendeu bastante sobre a teoria do feminismo. E aí a gente ficou buscando de que forma a gente podia colocar isso em cena com a teoria que a gente tinha, com a vivência que a gente tinha, transformar isso numa peça. E foi aí que a gente encontrou o Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. A gente achou nos exercícios do Boal um caminho para o processo que a gente estava buscando. Eu também sou atriz do Núcleo de 184 e ele é dirigido pela Dulce Muniz. A Dulce é uma das foi uma das atrizes integrantes do Teatro Arena do Augusto Boal.
Então, ela foi uma das mulheres que pesquisou e criou junto com o Boal o Teatro Jornal, por exemplo. Então, eu Legal. trabalhei com essa mulher e conforme ela ia falando, ensinando, e ela chegou a fazer várias palestras para a gente da companhia, deu um curso de teatro de jornal para a gente. Então, a gente foi bebendo direto na fonte mesmo. Depois disso, eu fiz um curso com a Cecília Boal, que é a esposa do Boal. Então, a gente foi se aprofundando nisso do teatro do oprimido justamente para encontrar esses meios. E entre todas os métodos, as metodologias de encenação, de atuação que a gente encontrou, a gente se apoderou do teatro do oprimido de uma forma que a gente não queria mais saber de outra coisa. A gente se aprofundou muito. E os nossos cursos de teatro, eles são voltados para coisas que a gente estuda em grupo. A gente tem muito isso como metodologia para ensino. Se eu tenho uma pesquisa, por exemplo, de teatro físico, eu, Poliana, se não é uma coisa que faz parte da Companhia Naturalis, a gente não vai dar aula disso. A gente vai dar aula só do que a gente estudou enquanto grupo de teatro. E daí a gente decidiu que os cursos que a gente ia fazer todos seriam com a metodologia do teatro do oprimido, porque era onde a gente estava imersas. Então, a gente criou o curso livre de teatro do oprimido. E a cada curso a gente mudava o tipo de dramaturgia que a gente ia estudar. No seu curso a gente estudou Shakespeare, teve um outro que você fez que foi de personagens femininas, né? Foi, Agora, inclusive, nesse acho que tem uma. Você falou dessa questão do Boal, e eu me lembro de uma. Eu não sei se você vai se lembrar, mas uma das primeiras coisas que a gente fez, na primeira aula, inclusive, dividindo aqui, né, com todo mundo, que eu acho que para mim foi muito marcante. Eu confesso que eu não lembro se você estava, porque você estava grávida, né? Aí estava eu no não lembro. final da gravidez. Isso, exatamente, nós fizemos com a Nancy. E aí ela colocou pra gente, ela falou uma situação, pra gente falar uma situação muito, muito ruim, que é o que a gente tivesse passado, e aí a gente ficava no meio, outras pessoas voltavam e iam, e eu confesso que me marcou muito aquilo, porque além de ter sido assim muito, muito bom por aquilo para fora, ouvir outras histórias tão marcantes assim foram é um exercício que te tira um peso, sabe? Isso é muito bom. E para mim foi muito interessante. E também no último curso que fizemos sobre Shakespeare, para mim também foi fantástico. Aquele número que eu fiz, né, representando ser ou não ser, também para mim é uma das coisas que me marcou, assim. Então, a forma, né, como é desenhada, eu acho muito, muito legal mesmo, assim. Eu espero que quando tudo isso passe, as pessoas possam voltar a fazer e poder entender, né, poder passar por esses processos até para se auto conhecer melhor, né, e conhecer o outro. Sim, Isso é muito legal dentro do processo da companhia. que bom, obrigada. Espero que a gente possa voltar ou que a gente possa se adaptar, né? Porque é um teatro que é muito necessário, É verdade. Mas já especialmente aproveitando agora. também esse gancho, bom, com toda essa mudança, né, com esse novo momento, né, quando, sei lá, o que vai ser o novo, né, como vai ser o novo que está tão definido, como você acha que a arte vai funcionar, né, daqui em diante, né, até mesmo a Naturalis, né, o que ela pretende, né, nesses próximos meses? Qual você acha o que você acha que a pandemia, de que forma negativa, total, né? Mas se existe alguma forma positiva também em tudo isso, você vê, enfim, alguma coisa nesse sentido? Dentro do teatro, especificamente, tem uma polêmica muito grande rolando sobre as peças online e ao vivo que estão acontecendo, se são teatro ou não são. E a galera do teatro está um pouco dividida sobre esse assunto, né? Mas o que grande parte é unânime em dizer é que a gente não vai decidir isso agora. Depois, quando tudo isso passar e for analisado pelos pesquisadores, pelas pesquisadoras, aí a gente vai falar, então aquilo de fato era no mínimo um hibridismo com teatro. Nossa, não, nada a ver, uma bobagem, mas não tinha o que fazer, né? A gente fez aquilo mesmo. Eu sou do time de que o que os grupos de teatro têm feito de forma online e ao vivo, e é importante que seja ao vivo e não gravado, é teatro. Mesmo que com um hibridismo no audiovisual, né? O audiovisual é o meio para se fazer, não é um audiovisual no sentido de não é um cinema, não é uma novela, não é uma série, não é um filme, é um hibridismo mesmo com o teatro. E eu acho que está sendo importante para a gente descobrir essas novas formas.
Eu mesma estou ensaiando, o ano passado a gente começou a ensaiar a Casa de Bernarda Alba, do Federico Garcia Lorca, e estava nos planos a gente estrear, a gente já tinha fechado a temporada e tudo para o dia 9 de junho. Então a gente estava num pique de Nossa. ensaio bem intenso, assim. Tava com a peça bem encaminhada e todo mundo naquela, ai, vamos fazer. E daí aconteceu o que aconteceu e a gente continuou fazendo os nossos encontros online para estudar, né? Ficamos estudando os textos do Lorca, a vida dele e tudo mais. Só que eu sou uma espectadora muito assídua de teatro. Antes de eu engravidar, eu ia para teatro no mínimo 2 vezes por semana. Durante a gravidez, eu ia pelo menos 1 vez por semana. E quando a minha bebê nasceu, eu comecei a ir 1 vez por mês e olhe lá, né? Então foi muito difícil de acompanhar. E quando os teatros online ao vivo surgiram, eu fiquei muito feliz e me senti muito agraciada, porque enquanto mãe que tem uma bebê que agora está dormindo e a qualquer momento pode acordar e eu Verdade. preciso amamentá-la, poder assistir essa peça de teatro de casa é muito interessante. Lógico que existem alguns meios que são mais interessantes, outros que são menos, mas para mim, enquanto artista, ver dramaturgias que estão sendo feitas nesse momento, ver pessoas que eu não conhecia como artistas, e principalmente ver que, no mínimo, 40 pessoas têm assistido a essas peças de teatro, e que a gente sabe que no teatro presencial é muito difícil, já é uma grande vantagem. Então, eu acho que a gente tem resistido dessa forma. Mas, para além dessa questão artística, é muito importante que a gente pense que somos trabalhadoras da arte. Eu vivo, eu me sustento de teatro. E a gente tem um discurso que é de tentar sobreviver de uma forma que o grupo sobreviva do que a gente faz e que o que a gente faz seja acessível para as pessoas. Então, a minha pesquisa de formação de públicos para teatro, ela vai nessa mão de poder fazer um teatro que seja barato, acessível, de alta qualidade e que todo mundo possa assistir, todo mundo que está fazendo possa receber. Então, nesse tempo de pandemia, a gente não pode ficar parada esperando para ver o que vai acontecer. Então, a gente retomou os ensaios da Casa da Bernarda Alba e agora, em agosto, a gente vai fazer aí sim um experimento cênico, né? Porque é uma experiência, é uma coisa totalmente nova para nós, mas que a gente vai fazer isso, assim como também já começamos a retomar os nossos cursos de forma online. Então, eu acredito que não é uma coisa que dá para a gente ficar parado, para quem sabe, esperar acontecer. E também não é uma coisa que dá para a gente, vamos abrir os teatros só com 40% da capacidade, a gente coloca um álcool gel ali, tá tudo bem. Não é o momento. Eu acho que nós, enquanto artistas, temos uma responsabilidade social que é de mostrar para o público a necessidade, nesse momento, de continuar em casa. Agora, para depois da vacina, eu acredito que o teatro vai ter que lidar com esse audiovisual. As pessoas estão passando mais tempo na internet, possivelmente vão continuar passando mais tempo na internet, né? Não é futurologia, é o que eu tenho visto, é o que eu tenho escutado, porque já tem se criado uma rotina, né? Então, tem coisas que a gente percebeu que é mais fácil fazer pela internet mesmo. Algumas reuniões, alguns encontros, e não vão ter mais a necessidade do presencial. E até mesmo divulgação, né? O pessoal das artes tem uma nhacazinha com o meio digital, ficar usando rede social para divulgar e tudo mais. E agora, nesse momento, é praticamente o único recurso que a gente tem. Então, ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar falando com os nossos, né? A gente precisa abrir Entendi. para que o teatro seja acessível para todo mundo, feito por todo mundo, que é o que o Boal propõe também, e usar os métodos que a gente tem para isso, né? Para ser mais abrangente. Que Acho legal, que eu que te legal. respondi. Super, não? Super clássico. Então, só para a gente finalizar, os próximos projetos da Naturalis, é esse curso que vocês vão ter agora em agosto, né? Que se inicia. Isso. Sobre investigações do teatro feminista. A gente vai falar de Legal. coisas bem bacanas da história do teatro feminista, dramaturgas, coisas bem interessantes. Que, E a Casa de Bernarda Alba, que a gente vai estrear no final de agosto. que legal. E eu não posso deixar de registrar aqui também uma peça que ela não falou a respeito, mas que eu amo e vou defendê-la, fabulosos, é Maria! Marias. Como assim? A Nossa, eu gente não falei. falou sobre Marias. Marias, assim, para mim, enfim, Nossa. é um marco, gente. Todo mundo tem que assistir essa peça. Tá no YouTube.
Marias é minha menina dos olhos, porque eu tenho uma relação, além de profissional, pessoal. Depois que a gente fez o Mulheres, a gente participou de muito evento, chamaram a gente para dar muita palestra, muita coisa sobre teatro feminista. E daí fica aquela expectativa, né? E agora? O que a gente vai fazer depois do A Mulheres? Só que o A Mulheres era aquela peça pé no peito. A gente tinha acabado de se descobrir feminista. A gente tinha acabado de ver tanta opressão que a gente tinha carregado na vida. E daí, depois que passou esse fuso dentro da gente, a gente falou, vamos fazer uma coisa mais poética, uma coisa mais bonita. E eu sou formada em História, né? Então, eu queria trazer um pouco disso das mulheres na história. E aí, Marias foi uma peça que eu escrevi e dirigi enquanto estava grávida. E a minha bebê nasceu no meio do processo. Eu ia ensaiar com ela quando ela tinha 1 mês. Então, foi muito especial disso, de estar no ambiente onde pessoas, mulheres, acolhiam ela, porque eu já participei de outros processos pós-gravidez em que não tinha essa acolhida, muito pelo contrário. Então foi muito especial estar com ela ali nos ensaios, enquanto eu dirigia, uma segurava, enquanto eu amamentava, eu conseguia dirigir. Então ela nasceu, a peça e a Liz nasceram nesse processo. Então, e foi a primeira peça que eu escrevi. A gente fez um processo juntas, né? Todas pesquisando, desenvolvendo várias coisas. Mas eu sentei e desenvolvi a dramaturgia e foi especial profissionalmente nesse sentido. E fizemos 2 temporadas, ganhamos a menção honrosa do canal Albergue de Teatro. Então, é uma peça muito querida, que assim que possível eu pretendo voltar com ela, e ela está na íntegra no YouTube também. Ai, que legal. Eu vou disponibilizar aqui então, tá, galera? O link do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na bio para quem quiser assistir. É uma peça fantástica, né? Conta a história aí de algumas mulheres e assim, dariam para, né, já brinquei que daria para fazer assim a parte 2, 3, 4, porque mulheres fortes e representativas temos muitas, né? Nessa peça ela representa algumas que marcaram, né, de suma importância, mas é muito, muito interessante. Bom, Poli, muito obrigado, muito agradecido, viu, por essa entrevista. Espero que a gente, enfim, faça outras. Muito obrigado aí. Enfim, eu espero que, né, uma das coisas que a pandemia representou, vamos colocar de positivo, é que as pessoas valorizem mais a arte, né? Não sei se para você, mas eu, como espectador, né, e como eu me digo que eu sou um ator em construção, espero que as pessoas tenham entendido o valor que a arte tem. As pessoas ainda veem esse tipo de arte como entretenimento. Por isso é tão importante canais como o seu para explicar para as pessoas esses bastidores, né? O Brecht e o Boal, eles têm uma fala que é adaptada um do outro, que é muito interessante, que eu falo bastante isso em aula, né? Por que todo mundo gosta do futebol? Porque sabem as regras do jogo. Então é importante saber as regras do teatro, as regras da arte. Então, eu quero, além de agradecer, parabenizar essa sua iniciativa de chamar artistas, de falar sobre arte, de refletir sobre a vida na arte, que é uma vida possível, é uma vida de trabalho, é uma vida que existe. Então, é muito importante que mais pessoas tenham essa atitude e essa coragem. Então, parabéns, Rô, que quem está vindo aqui pela primeira vez, assista os outros vídeos, curta todos os vídeos, se inscreva, clica no sininho. Eu não tenho um canal, vou falar isso agora. Olha, ela já tá bem youtuber. Poli, mais uma vez, muito obrigado. Galera, a gente vai encerrando por aqui, como a Poliana mesmo disse, curta, compartilhe, se inscrevam, toque o sininho e aguarde que a gente vai ter muito mais coisas legais por aí, fabulosas. Um beijo, boa noite. Muito obrigada, Rô. Bom dia, boa tarde, até mais, galera. Tchau, pessoal.